Nessa noite, lhe render graça, louvor e adoração, Senhor. Senhor, te reconhecer o seu domínio, o seu poder, a sua virtude, Senhor, e principalmente a tua paz. Paz essa que excede todo o entendimento. Paz essa, Pai, que muitas vezes, Pai, muitas pessoas de autoconhecimento não conseguem entender. Mas, ó Deus, vem nessa noite, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe os cânticos, os louvores, recebe sim, Pai. Tudo que será feito aqui, será feito com alegria, com amor. Ó Deus, e por conta disso, Senhor, vem e envia, Senhor, a Tua palavra. Tua palavra que é viva, que é eficaz. A Tua palavra, Senhor, ela é... Senhor, meu Deus, é o que faz a diferença na nossa vida. E tenho certeza que nessa noite não será diferente. Que hoje haja salvação de vidas, haja cura, haja libertação, haja o poder de Deus, haja manifestação do céu sobre as nossas vidas. Ó Deus, abençoa desde já, Pai, aqueles que estão enfermos, os que estão acamados. E desde já, Senhor, nós queremos levantar um clamor, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa igreja. A Tua palavra nos fala, Senhor, no Salmo 91, Senhor, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seríamos atingidos. Nenhum mal nos sucederá e praga nenhuma chegará na nossa casa. Pai, Senhor, em nome do Senhor Jesus, é a Tua palavra, ela é, Senhor, a responsável, Pai, de fazer a diferença na nossa vida e na nossa família. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor guarde a nossa família, guarde os nossos, guarde a nossa vida, guarde, Senhor, a nossa líder, pastora Ana, que se encontra agora lá no Paraná. Senhor, guarda também o pastor Gil, Senhor, enfim, guarda todos que fazem parte desse ministério, Pai, e assim nós te agradecemos pelo bem, pelo cuidado e pelo favor que o Senhor tem tido para com as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir com alegria. Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é digno de glória. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Aqui, mãe. Boa noite, meus amados irmãos. Amém. Vamos estar adorando ao Rei Jesus nessa noite. Vamos declarar nessa noite que vivo Ele está sempre vivo em nós, amém? Aleluia, vamos adorar o Rei Jesus nessa noite. Você está pronto para louvar o Senhor? Amém? Ele é o Rei da criação. Aleluia. Criação, amamos Tua presença aqui. Faz o Teu querer, nós não queremos impedir. Que seja em nós e através de nós. 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 Nada é sobre nós, tudo é sobre Ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado,
pregaste o puro e verdadeiro amor. Rei da criação, amamos tua presença aqui. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Que seja em nós e através de nós. 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 Nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. A morte o não venceu, a morte o não venceu. Vivo ele está, vivo ele está. A morte o não venceu, a morte o não venceu. Vivo ele está, vivo ele está. A morte o não venceu, a morte o não venceu. Vivo ele está, vivo ele está. A morte o não venceu, a morte o não venceu. Vivo ele está, vivo ele está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. A morte o não venceu, a morte o não venceu. Vivo ele está, vivo ele está.
Jesus. Toda a glória, Senhor, é para Ti, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te louvamos. Aleluia. Glória a Deus. Leão de Judá, amém? Boa noite, irmãos. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. É com muita satisfação estamos aqui esta noite para glorificar o nome daquele que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Como o louvor que nós cantaremos hoje, do Silvan Santos, que eu vencerei. Jesus venceu aquela cruz, porque quando Judas, ele aceitou ser vendido, porque ele se vendeu por 30 moedas de ouro, já estava decretada a vitória do Senhor Jesus, porque ele já sabia sobre o mandamento, sobre o que ia acontecer. E como nas nossas vidas também nós venceremos, porque as barreiras dos dias podem às vezes nos afrontar, mas nós venceremos, porque nós somos remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu aprendi que a vida não é fácil. Eu sei que é difícil conseguir. Eu sei que quando tudo está bem, aí não falta nada, não falta ninguém. Amigos pra sorrir a gente sempre tem. Mas quando o plano dá errado, aí te julgam fracassado, e do teu lado não fica ninguém. Os amigos se vão, e quem estaria com você te deixa jogada a solidão. Aleluia. É assim, nesse mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito, quem não tem não é ninguém. Nem por isso vou deixar me abater. Mas na lei de Deus, quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar, na certeza que está comigo o grande Deus, Jeová. Eu vencerei, vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia essa muralha vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. Aleluia, glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Como Jesus venceu na cruz, você também vencerá. Bendito seja o teu santo nome. É assim. Nesse mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito, quem não tem não é ninguém. Nem por isso vou deixar me abater. Mas na lei de Deus, quem se exalta humilhado, quem subir exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar. Na certeza que está comigo o grande Deus. Eu vencerei. Vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia esta muralha vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. O troféu da vitória eu receberei. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o teu santo nome, Jesus. Glorificado seja o teu santo nome. Bendito seja o teu santo nome. Glorificamos o teu santo nome, Jesus. Agradecendo a oportunidade de estar louvando e agradecendo o teu santo nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos colocar de pé, vamos orar, vamos fazer um clamor. Hoje, se você não sabe, é o dia mais pesado que tem no ano. Hoje os cemitérios estão cheios, mas não de visitantes, mas de feiticeiros, macumbeiros, fazendo coisa para desgraçar a vida de alguém, para acabar um casamento, para pôr um câncer em alguém. Então, os cemitérios hoje estão lotados. Hoje é o dia mais pesado do ano, você não tem a ideia disso. Você lembra lá atrás, no passado, naquela sexta-feira onde Jesus morreu, para eles isso foi uma grande vitória. Mas a vitória durou pouco deles, porque já no domingo Jesus ressuscitou. Glória a Deus e permanece para sempre. Amém, queridos? Vamos clamar. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Pai, nós estamos aqui, não estamos de brincadeira de ser crente, Pai. Nem brincadeira de cantar ou falar coisas no púlpito, não, Senhor. Nós somos teus filhos, Pai, homens e mulheres que te conhecem, homens que sabem do teu domínio e do poder, mas também a gente também sabe que o mal existe e que o mal tem prosperado na terra. Mas Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, não existe um bem maior do que este mal que tem sido propagado. E nós queremos agora, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor possa enviar anjos, Pai. Senhor, só, Senhor, aqueles que não acreditam, aqueles que não creem, aqueles que são religiosos não conseguem entender o mundo espiritual. Deus, o Senhor é tremendo, ó Pai, para dar uma ordem aos seus anjos que venham, Senhor, meu Deus, multidões e multidões de anjos, Senhor, para que possam ficar ali no portal dos cemitérios, onde os próprios anjos possam colocar, Senhor, uma grade de fogo ali, para que eles não pulem o muro. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, Senhor, faz assim, tudo aquilo que fizeram, Senhor, neste dia, tudo que amarraram, tudo, Senhor, meu Deus, o que sentenciaram para a morte, seja destruído pelo poder do nome do Senhor Jesus. O Senhor nos disse, Senhor, é uma promessa tua, que tudo aquilo que nós pedíssemos em nome do Senhor Jesus, se nós crêssemos,
seria feito. Pai, eu não estou crendo sozinho, eu estou crendo aqui com o meu irmão, com a minha irmã, Pai. Deus, o Senhor é tremendo, ó Pai, para quebrar esse jugo maldito. Quantos casamentos, Senhor, pedindo divórcio, quantos, meu Deus, filhos rebeldes saindo de casa, quantas, Senhor, circunstâncias de prostituição, quantos, Senhor, vícios que têm crescido. Meu Deus, o Senhor é tremendo, Pai, para dar uma ordem, Senhor, aos teus anjos, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, quebra tudo isso, quebra essa malignidade infernal, quebra, Senhor, meu Deus, ó Pai, palavras de maldição que foram lançadas, Senhor, meu Deus, aonde com nome de pessoas, nome de casais, nome de famílias, Pai, para, Senhor, morrer num desastre na estrada, Senhor, meu Deus, para maridos, Pai, Senhor, meu Deus, entrar no vício, largar a esposa, situação, Senhor, de misérias financeiras. Senhor dos exércitos, nós estamos aqui, ainda que a igreja do lado não clame, essa igreja clama, essa igreja ainda se importa com coisas espirituais, essa igreja ainda clama, Senhor, pelo Deus Altíssimo, ela ainda crê que o Senhor pode fazer, que o Senhor é tremendo. Pai, faz assim, Pai, essa é a nossa expectativa. Nós liberamos agora palavras de fé e certeza, Pai, que o mal não vai prosperar, vai regredir, em nome do Senhor Jesus, Pai, que eles se vistam de confusão, que haja, Senhor, entre eles confronto, Senhor, mas quanto a igreja e a família dessa terra, não. Deus, em nome do Senhor Jesus, faz assim, papai, essa religião chamada, Pai, tal, não quero informar aqui o nome, mas, Senhor, que elas diminuam a cada dia, Senhor, que eles possam encontrar o Deus vivo no caminho, possam encontrar como você encontrou, como eu encontrei, e possam ter a oportunidade, Senhor, de entrar no céu. Deus, faz assim, papai, essa é a nossa expectativa para essa noite. Expectativa também, Senhor, da Tua palavra, a qual será ministrada nessa noite, Pai. A nossa expectativa é de entender, de ouvir, entender e praticá-la, Senhor, pois é assim que o Senhor, Pai, tem nos ensinado. Faz assim, meu Deus, vamos receber a Maiara, aplaudindo ao Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, tremendo e poderoso na terra, a esse Deus que tudo fala, a esse Deus que tudo tem, a esse Deus que tem reservado para nós a vitória. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Rei Jesus esteja com todos vocês, amém? É sempre um privilégio, né, estar na casa do nosso Senhor. Sempre motivo de muita alegria, poder aprender daquele que é manso, humilde e, sobretudo, oferecer os nossos sacrifícios, né, como um sacerdote faz. Amém? Nós vamos falar um pouco da presença do Senhor, da importância da presença, da importância de proteger a nossa comunhão. Vamos abrir a palavra do nosso Senhor no livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Pai, nós amamos a Tua presença. Nós honramos a Tua presença, Senhor. Porque não há ninguém que se compare a Ti. Ah, Senhor, nós precisamos desesperadamente da Tua presença, Senhor. Engana-se quem pensa que pode prosseguir sozinho. Engana-se quem pensa que as vitórias chegam por causa de si mesmo. Não. É por causa da presença do Senhor. Senhor, nós honramos a Tua presença, Espírito Santo. Senhor, nós oramos para que o Senhor desvende os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua palavra e, sobretudo, para que apliquemos a Tua palavra na nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Alinha o nosso coração ao Teu coração. Alinha a nossa visão à visão do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor a partir do verso 1. Diz assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Diga comigo, 7 anos.
E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas, as fortificações. Porque acontecia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. Diga comigo, destruíam a novidade da terra. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Diga comigo, destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E aconteceu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam, os expeli de diante de vocês, e a vocês eu dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Diga comigo, não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Diga comigo, eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que fala comigo. Rogo-te que daqui não se afastes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que volte. Diga comigo, eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um éfa de farinha, a carne pôs no açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Vamos ler até aqui, amém? Aleluia. Só para contextualizar tudo isso que a gente leu. Josué, líder, né, do povo hebreu, dos judeus, já tinha falecido. E a Bíblia nos informa que uma geração surge. Na verdade, não só Josué, muitos da antiga geração haviam falecido, e uma geração surge que não conhecia o Senhor. Então, eu já quero levantar uma reflexão para a gente, sabe? Quando não conhecemos o Senhor, isso nos coloca em perigo. Isso nos coloca em idolatria. Em virtude de não conhecerem o Senhor, eles estavam vivendo em idolatria. Se a gente for nos textos atrás, no capítulo 2 de Juízes, no versículo 12, não precisa abrir, diz assim: e deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, se encurvaram a eles, provocaram a ira do Senhor. Então, essa nova geração que surge não conhecia a Deus.
eles esqueceram do Senhor, eles deixaram o Senhor. E conforme Josué foi introduzido o povo na terra, muitos outros povos ainda habitavam nas terras. E eles começaram a adorar os deuses desses outros povos. Então, qual que era a situação do povo? Idolatria. O povo estava vivendo uma profunda idolatria. Fato é que quando a gente continua lendo, a gente vai ver que quando Gideão, ele destrói o altar de Baal, o povo fica bravo, porque ele tinha destruído o altar de Baal. Então a Bíblia nos informa no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 1, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Eu quero que você pense comigo, claro que a gente nunca vai acompanhar a mente do nosso Deus, é muito mais elevada que a nossa. Mas imagine o povo deixando o Senhor. Imagine o povo lá plantando, colhendo e atribuindo isso a outros deuses. Colhendo aquilo que plantou e dando graças a outros deuses. Adorando a outros deuses. Elogiando a outros deuses, como se esses deuses tivessem mandado a chuva, como se esses deuses tivessem dado a colheita. Imagine o coração do Senhor. O Senhor observando tudo isso. O povo cada vez mais distante, sabe? Isso foi mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia nos informa que o Senhor os entrega nas mãos dos midianitas. Eu quero que você pense na presença do Senhor. Sabe, a presença do Senhor é tão... Uau, a gente não tem nem palavras, né? Então imagine quando o Senhor tira a sua mão, o caos se instala. O caos se instala. Porque qualquer vitória que nós podemos ter, esses homens guerreiros, né, que iam para campo de batalha, só venciam não por causa das suas habilidades, não por segurar uma espada, uma flecha ou uma lança, mas por causa da presença. Nós podemos nos lembrar de quando Josué estava liderando, já estava introduzindo o povo na terra, um homem chamado Acã. Ele cobiçou uma boa capa babilônica, né? Ele escondeu aquilo. Eles estavam vencendo muitas batalhas. E essa seria mais uma que eles venceriam. Sabe, eles nem se importaram. Essa daí a gente vai vencer. Mas a Bíblia diz que por causa desse pecado, anátema, eles voltam vencidos. Por quê? Porque o Senhor não foi com eles. A presença do Senhor não foi com eles. Porque o pecado estava lá, escondido, né? Anátema aos olhos do Senhor. O Senhor, eu não vou com eles. Tipo assim, a presença gloriosa, eu não vou. Então, eles vão ir pensando que vão vencer e não vão por quê? Porque não é sobre eles, nada é sobre nós, né? Tudo é sobre Ele. Então o Senhor os entrega nas mãos dos midianitas, o caos se instala. Por 7 anos a opressão só avança. A Bíblia diz que prevalece a mão dos midianitas sobre Israel. E sabe o que eles fazem? Eles constroem cavernas, eles constroem fortificações. Sabe, eles usam a sua força para construir cavernas para se esconder. Há uma diferença, meus amigos, quando nós escondemos, de repente eles até queriam esconder os alimentos, né, porque estavam sendo saqueados, mas há uma grande diferença quando nós escondemos algo só para preservar a nossa vida. Em contrapartida, Gideão estava salvando o trigo, que nos fala do pão vivo, não por causa da sua vida, mas para proteger o trigo. Isso nos fala de proteger a nossa comunhão, sabe? Porque nos esconder não muda o cenário, sabe? Eles construíram cavernas para se esconder, eles estavam em grande prejuízo. Todavia, eles não clamaram ao Senhor de primeiro momento, sabe? Em contrapartida, Gideão está fazendo algo, a gente vai avançar nisso, que não é para esconder apenas. Eu vejo que é para proteger a comunhão, sabe? Muitas pessoas, de repente, estão se escondendo a sua vida em Cristo. Em contrapartida, outras estão protegendo, estão salvando dos inimigos. Porque, meus amigos,
todos os dias, em todos os minutos e segundos, tudo vai querer nos distrair, nos roubar de Deus. Tudo, meus amigos. Até as coisas que parecem ser legítimas, pode querer nos roubar do nosso Senhor. Do nosso Senhor. A Bíblia nos informa no versículo 3, acontecia que semeando Israel, subiam os medianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. Você percebe como os inimigos são? Agora não é somente os midianitas, mas também está outro grupo de pessoas, está os amalequitas e os do Oriente com um só objetivo: destruir. Eles se unem, sabe? Porque eles querem destruir, eles querem ver o fim de tudo, da plantação, o fim de tudo. Eles querem realmente que o povo empobreça, que o povo pereça, sabe? Os inimigos espirituais da nossa alma, eles se unem, sabe? Principados, potestades, eles se unem para querer ver o fim da nossa espiritualidade, o fim do casamento, o fim do ministério, o fim da nossa família. Eles se unem para querer nos destruir. Esse é o objetivo, destruir. E a Bíblia diz no versículo 4 que eles se colocavam contra eles em campo, destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. Não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Eles eram um número, assim, a Bíblia até usa algo simbólico, né? Era como gafanhotos. Então imagine muitos inimigos, como gafanhotos, muitos inimigos. E o povo com medo, intimidado, se escondendo. Até que no versículo 6 a Bíblia diz: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Não era a presença do Senhor que estava com eles, mas agora a presença dos inimigos. E quando não temos a presença do Senhor, meus amigos, quando é a presença dos inimigos, o caos vai se instalar mesmo. A gente vai estar nessa situação de empobrecimento. Isso diz respeito a muita coisa, não só finanças. Empobrecimento espiritual, empobrecimento moral, sabe? Isso diz respeito a muitas coisas, quando nós não temos a presença do Senhor, mas quando o que rege a nossa vida, o que oprime a nossa vida é a presença de inimigos, é destruição. E a pessoa só vai definhando. Isso aconteceu por 7 anos. E o povo, e o Senhor, Ele tinha entregado o povo na mão dos inimigos com o objetivo de: se arrependa, meus filhos. Perceba o erro que vocês estão fazendo. E o povo continuava na idolatria, sabe? O povo não destruiu altares. Você não vê o povo destruindo altares. Você não vê o povo se arrependendo enquanto tudo isso está acontecendo. A gente não percebe isso. A Bíblia diz que no versículo 6, que em virtude desse empobrecimento, desse prejuízo, né, que eles estavam levando, e por causa da presença dos inimigos, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, que era o que o Senhor já estava esperando, né? E aconteceu, versículo 7, que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, vos tirei da casa da servidão, vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimias, e os expeli diante de vocês e dei a vocês a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não tenham medo, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Quando não damos ouvidos à voz de transformação, à voz poderosa, à voz majestosa do Senhor, nós vivemos novamente uma situação de opressão. O Senhor começa a falar pelo profeta tudo o que ele fez. O Senhor traz todo um histórico de todos os livramentos, do que eles passaram, da opressão que eles viveram.
Mas eles estão vivendo novamente uma opressão. Por quê? Por culpa de Deus? Não. Porque eles não deram ouvidos à voz do Senhor. Sabe, eles poderiam até usar o argumento: mas eu não conheci o Senhor. Meus amigos, se a gente acompanhar toda a palavra do Senhor, o Senhor, Ele sempre priorizava falar sobre os mandamentos, falar sobre a importância de guardar as palavras, sobre a importância das próximas gerações saberem o que Ele fez, conhecerem o Senhor. Só que eles escolhem o que os outros povos faziam, imitam a conduta dos outros povos. E o Senhor então trata aqui com o povo. O Senhor manda um profeta para falar com o povo, para chamar a atenção do povo. Só que o nosso Deus, que transita entre os tempos, o nosso Deus, um dos seus atributos, né, que Ele é onipotente, Ele é onisciente, onipresente, sabe? Ele agora vai tratar com um cara que chama a atenção dele, não porque esse cara é demais, mas por uma atitude chamou a atenção de Deus. No versículo 11, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Que loucura é essa? Gideão estava malhando o trigo no lugar onde se pisava a uva. Quero que você entre comigo na história. É um lugar onde se pisava a uva. Ele está malhando o trigo. Ele está estrategicamente salvando o trigo. Ele está vivendo esse cenário, tá? De opressão também. São 7 anos. 7 anos em que os midianitas, os amalequitas e os do Oriente, sem dó, nem piedade, misericórdia alguma, está destruindo tudo. Isso também está chegando a ele. Isso também está impactando a vida dele, da família dele. Só que ele não decide ir com todo mundo. Ele não decide construir cavernas para se esconder e ficar lá escondido, não vai mudar nada. Não, ele decide fazer algo inédito, né? Ele está malhando trigo no lagar. E por que ele está fazendo isso? Para salvar o trigo dos midianitas. Meus amigos, é isso que nós precisamos fazer. Proteger a nossa comunhão. Proteger o pão. Mesmo em meio a uma situação de perigo, ele não deixou o pão. Mesmo em uma situação de perigo, ele poderia ser morto, ele não deixou o pão, sabe? Nós vivemos em uma situação de perigo espiritual, meus amigos, o tempo todo. Meus amigos, a nossa vida espiritual, eu sei que às vezes a gente pode até se esquecer, mas não é um parque de diversões, sabe? De verdade, meus amigos, os inimigos, eles não têm misericórdia. A gente está vendo aqui, eles se unem, sabe? Não somente os midianitas, mas chama lá o grupinho dos amalequitas, por que não os do Oriente, para destruir tudo. E é isso que os inimigos espirituais da nossa alma querem fazer. Destruir a nossa fome por Deus. Destruir a nossa vontade de vir à casa do Senhor. Destruir a nossa vida de oração. Destruir os nossos momentos de devocional. Quer destruir tudo. Por quê? Destruindo isso, né? A vida espiritual, meus amigos, você está fraco, você está caído, você não consegue andar. Então eu queria te fazer refletir, o Senhor falou isso ao meu coração, sobre a importância de proteger. Use estratégias, meus amigos. Eu sei que, Maiara, a vida é muito corrida. Meus amigos, a vida é corrida, mas a gente às vezes prioriza tanta coisa, mesmo a vida sendo corrida, né? Sabe, se esforce para ler a palavra, meus amigos. Se esforce e vai orando na rua. Deixa pensarem que você é um louco. Vai orando no mercado, vai no metrô. Continue falando com o Senhor, continue aprendendo do Senhor, continue protegendo a sua vida espiritual. O tempo todo, meus amigos, aqui nesse momento. Seja nas ruas, seja no supermercado, na nossa casa, no trabalho, em qualquer lugar. Os inimigos vão tentar nos distrair, destruir a nossa vida espiritual. Nós estamos em campo de batalha. A gente não vê, mas a gente está em campo de batalha o tempo todo. E
no versículo 12 diz: o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quero que você preste atenção nisso. O Senhor é contigo. Em outras palavras, a presença do Senhor é com você. Sabe, a mesma presença que tira a sua mão, que entrega nas mãos dos inimigos, é a presença que está falando que está com Gideão, sabe? Em outras palavras, está tudo bem, porque a presença está com você. Mas Gideão lhe respondeu no versículo 13: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, mas o Senhor não disse que é com o povo. O Senhor não falou que era com o povo. O Senhor disse: o Senhor é contigo. E Gideão está falando: se o Senhor é conosco. O Senhor não falou, o Senhor não vai nem responder as perguntas de Gideão, na verdade. Se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Versículo 14: então o Senhor olhou para ele. Eu posso imaginar o Senhor com os seus olhos olhando para ele e disse: vai nesta tua força. A gente fala muito isso, né? Ah, irmão, vai nessa tua força que você vai vencer. O que o Senhor estava querendo dizer com isso? É porque Gideão era o cara? O Senhor, ele usa um pronome demonstrativo. Talvez o Senhor até apontou: vai nessa tua força, Gideão. Nessa aí que você está fazendo. Isso que você está fazendo. Você está malhando trigo no lagar, é isso? Eu estou observando essa estratégia que você fez para salvar o trigo das mãos dos midianitas. É nisso. É nisso. É protegendo a sua comunhão que você vai vencer os midianitas. É protegendo a sua comunhão com o Espírito Santo que você vai vencer os inimigos espirituais da sua alma e que você vai vencer a sua natureza caída. Não é porque ele era o cara, não é porque você vai todos os cultos na igreja, não é pela quantidade de tempo que você tem de crente, não. É quando você está protegendo, custe o que custar, você não deixa o pão, você está usando estratégias para proteger o seu relacionamento. É nisso que você vai vencer os midianitas. E o Senhor fala isso para Gideão. Gideão ainda não está entendendo nada. E o Senhor diz: livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Não te enviei eu? A minha presença está enviando você. A minha presença está enviando você. E é por isso que você vai ter vitória, por causa da minha presença. Sabe, talvez você pense: eu não consigo vencer. Sabe, meus amigos, tinha uma obra da carne que eu pensava que eu não conseguiria vencer de jeito nenhum, que era a minha ira. Tantas vezes eu chorava diante do Senhor e eu falava: eu não consigo vencer. Mas sabe, quando eu comecei a pegar, não por causa de mim, não, mas quando eu comecei a pegar um pouco mais firme no meu relacionamento com Cristo e aplicando a palavra do Senhor, sabe, é como se o Espírito, aliás, é isso mesmo, ele subjuga a nossa carne e ele prevalece. A palavra dele prevalece, a presença dele prevalece e não há espaço mais para a nossa carne atuar. Por causa da presença, meus amigos. Por causa da presença do nosso Senhor. No versículo 15, Gideão diz: Senhor meu, com o que livrarei a Israel? Gideão já está pensando: ok, eu vou livrar, então eu vou ter que ir para o campo de batalha. Mas com o que? É com uma lança? Com uma espada? Qual que é a arma? Qual que é a ferramenta? Com o que eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, a minha presença há de ser contigo. Não é a arma, não são as suas habilidades, não é o seu ministério,
Não é a influência ou não da sua família, não é a sua posição no emprego ou não, não é isso. Não é isso. De repente a gente pensa, uau, nossa, como eu estou avançando aqui na minha vida, né? O meu trabalho, a força do meu braço, não é sobre isso. Não é com o quê? É com quem? É com quem? Não é com o que eu livrarei, é com quem você livrará. O Senhor, o Espírito Santo. Sabe, nós podemos ser os menos influentes. Nós podemos ser, na visão do mundo, zero à esquerda. Não é sobre isso. Não é sobre o que pensam de nós. Não é sobre as nossas habilidades. É sobre a presença, meus amigos. A presença do nosso Senhor. Houve um cara chamado Davi, ele honrava a presença do Senhor. Como ele honrava, como ele amava a presença do Senhor. Quando a arca está voltando para Jerusalém, ele coloca o seu éfode de linho, ele se expressa para Deus, sabe? A sua própria esposa não entende a alegria dele, mas ele está sorrindo, ele está alegre por causa da presença. Mas também houve um momento que o seu filho Absalão já estava estabelecendo o seu reino em Hebrom, já estava ganhando muitos seguidores. Aí Davi, ele tem que fugir agora de Jerusalém, ele está fugindo descalço. Talvez nem deu tempo de colocar as suas vestes reais, deixou algumas concubinas lá, foi-se embora, mas ele estava indo com a arca. Só que ele pede para um dos sacerdotes levar a arca de volta para Jerusalém. E a Bíblia diz que ele está saindo de Jerusalém, chorando agora, porque a presença ficou em Jerusalém. O mesmo cara que estava se alegrando, festejando, pulando por causa da presença, está tendo que sair para não ser morto pelo seu próprio filho, e está indo embora chorando. A presença ficou em Jerusalém, a arca. Era um cara que valorizava a presença. Teve os seus defeitos, teve, mas você olha para sua dedicação, sabe? Poxa, eu tenho um lugar, eu tenho um palácio, a presença não tem, só fica lá na tenda, não tem um lugar. Era um cara que se importava com a presença, sabe? Eu acredito que o Espírito Santo deseja nos fazer se importar com a presença dele, meus amigos, sabe? Acordar e não viver como se ele não estivesse lá, porque ele está. Há um salmo que diz assim: quando acordo, ainda estou contigo. Sabe, quando eu acordo, Senhor, eu quero, sabe, de primeiro momento já pensar na sua presença, viver todo instante pensando na sua presença. E quando o Senhor te levar longe, meus amigos, que o Senhor vai, não para a sua glória, mas para que o nome dele vá longe. Uma coisa que eu comentei, acho que com o Rafa e com o Júnior, eu fico muito feliz quando eu vejo irmãos indo muito longe, sobretudo quando são irmãos comprometidos com o Evangelho, porque eu penso, uau, quanto mais longe essa pessoa for, mais longe o nome de Cristo vai chegar. E quando o Senhor te fazer chegar longe, que você não pense que foi pela sua habilidade, mas que você saiba, é por causa da presença. É por causa da presença. E o Senhor diz: eu hei de ser contigo, no versículo 16. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo fala. Rogo-te que não se afastes até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. O Senhor diz: eu esperarei até que voltes. Eu lembro que esses dias, pela manhã, eu estava orando. Só quando, não sei se acontece com vocês, né? Às vezes quando a gente está orando, precisa pegar um pouco de papel higiênico, né? Que a gente está todo destruído, né? Precisa suar o nariz. E eu falei: Espírito Santo, só me espera um pouquinho, eu preciso pegar o papel higiênico. E, enfim, eu fui até o banheiro, eu falei: mas me espera, por favor. E eu fui até o banheiro pegar o papel higiênico, me ajoelhei novamente, depois eu peguei a Bíblia e li exatamente esse versículo, e o Senhor disse: eu te esperei. Às vezes
nós fazemos tantas promessas para Deus, né? Esse ano eu vou pegar firme na evangelização. Nós falamos, Ele está esperando. Esse ano, Senhor, eu vou ter uma vida dedicada às viúvas, aos órfãos. Vou ir nos hospitais. Ele está esperando. Ah, Senhor, esse ano eu vou me dedicar ao seu reino, eu vou cumprir o propósito que o Senhor me falou. Ele está esperando e a gente está fazendo o que Ele não mandou fazer. Sabe, isso me pegou. O Senhor está esperando. Ele disse para Gideão: eu esperarei até que você volte. Será que a gente voltou? A gente voltou com as vidas que a gente falou que ia buscar? A gente voltou com a nossa intimidade que a gente falou que ia valorizar? Nós iríamos nos responsabilizar? Nós voltamos? Isso é para mim, para nós, porque Ele está esperando, meus amigos. E nesse momento de espera, Gideão está preparando, sabe? Ele não pega algo pronto, ele está preparando. Será que quando a gente vem para o culto, a gente nos prepara mesmo para oferecer ao Senhor? Preciso até confessar um pecado. Às vezes algumas pessoas, às vezes era o pastor Batalha, tem uma canção preparada aí, Maiara? Eu não preparei nada, não. Eu saí da minha casa e não preparei nada para o rei. Meus amigos, é uma responsabilidade seguir ao Senhor. E existe uma forma que Ele deseja ser adorado. Não é do nosso jeito. Sabe, aqui a gente vai observar no versículo 19, Gideão, ele prepara um cabrito, ele prepara os bolos asmos de um efa de farinha, a carne ele coloca num açafate, o caldo ele coloca numa panela, ele traz até debaixo do carvalho, onde o Senhor estava lá, e ele apresenta o Senhor. No versículo 20 diz: porém o anjo de Deus lhe disse: agora você vai fazer assim, porque existe um jeito, tá, Gideão? Você vai tomar a carne e os bolos asmos, você vai colocar aqui sobre a penha. Agora você vai verter o caldo. E Gideão foi fazendo conforme que o Senhor orientou. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu. Existe uma forma, meus amigos. Existe um jeito dos céus, não é o jeito da terra. E até no nosso oferecer ao Senhor, precisa ser da forma que Ele quer. E quando é da forma que Ele quer, Ele aceita. Você vê que o sacrifício ele é consumido pelo fogo do Senhor, porque foi da forma que o Senhor quis. E Gideão fez conforme o que o Senhor quis. E a Bíblia diz que na mesma noite, Gideão ele destrói o altar de Baal, porque para que haja a inauguração de uma libertação, altares de deuses falsos precisam ser destruídos. Para que haja a inauguração de uma libertação, altares de deuses falsos precisam ser destruídos. E o altar do Deus vivo precisa ser construído, do único Deus. Ainda que isso cause transtorno, ainda que as pessoas fiquem irritadas, será que existe algum altar de idolatria no nosso coração que precisa ser derrubado hoje? Para que haja uma libertação que de repente você está esperando. De repente você pensa: eu não consigo vencer, eu não consigo ser livre. Será que é porque você ainda não destruiu o altar de um Deus falso? De um Deus que não é o seu Deus, o único Deus, o Deus vivo? Amigos, eu não vou me ater ao texto que é muito grande, ainda tem o capítulo 7. Mas eu queria propor essa reflexão, sabe? Acho que algumas palavras-chave seria: proteja a sua comunhão. Haja o que houver, sabe? Faça aquilo que pode parecer loucura. Talvez, se alguém passou lá, que cara doido, o que ele está fazendo? Sabe, a gente vai ser, meus amigos, a gente vai ser chamado de louco mesmo, tá? Se acostume com isso. A gente vai ser odiado mesmo, se acostume com isso, meus amigos. Não há tempo mais para a gente ficar se lamentando por isso, sabe? Então, proteja a sua comunhão, valorize a presença, honre a presença. Honre, sabe? Mesmo se as pessoas debocharem de você, honre. Sabe, esses dias lá no serviço, tinha feito lá uma janta, né, pra galera.
E o pessoal falou, quem que vai orar? Eu falei, amém, eu oro. E, sabe, eu vi alguns com chacotas, né? Eu falei, eu não estou nem aí, sabe, meus amigos? A gente precisa usar essas oportunidades para levantar o nome do Senhor, sabe? Para levantar o altar do Senhor mesmo, sabe? É honrar a presença. Aqui, de repente, seja o ambiente mais fácil para a gente fazer isso, ou até não, né? Mas é lá fora mesmo que a gente precisa começar a honrar a presença, chorar pela presença, amar a presença e saber que cada batalha que nós vencemos é por causa da presença. A presença, a gloriosa presença do nosso Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nosso Deus é bom. Amigos, eu acho que seria muito legal a gente se ajoelhar agora, sabe? Vamos buscar a presença do Senhor, um momento de oração. Você e Deus, buscando a presença. Amém? Tu és bom, Senhor. O Senhor espera arrependimento, meus amigos. Assim como Ele esperava durante os 7 anos que o povo se arrependesse. Que possamos confessar os nossos pecados ao nosso Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, Deus. Perdão, Senhor, pelas vezes que não honramos a Tua presença, Deus. Pelas vezes que ignoramos a Sua presença, Senhor. Quando atribuímos a outro aquilo que o Senhor fez. Quando atribuímos a força do nosso braço ao intelecto. Senhor, tem misericórdia de nós. Como um dia Daniel orou, a nós pertence a confusão de rosto, Senhor. Mas a Ti a misericórdia e o perdão. Transforma-nos, ó Deus. Senhor, que todo altar, Senhor, todo altar aos deuses falsos
Se porventura houver altares nas nossas vidas, assim como havia no meio do povo de Israel, altar a Baal, nós queremos destruir agora, Senhor. Em nome de Jesus, o Cristo, todo altar ao Deus falso seja destruído agora, nesse momento, em nome de Jesus. E que possamos construir agora, construir na rocha, construir no nosso Jesus, altar ao Deus vivo, um altar ao Deus vivo, ao único Deus. Digno Tu és, Senhor, nós te amamos, ó Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdão, Senhor, pelas vezes que prometemos tantas coisas e nem voltamos e o Senhor está esperando. Perdão, Senhor. Nos transforma, Senhor, nos transforma. Guia-nos em toda a verdade, Deus. Ah, Senhor, uma nova geração surgiu que não conhecia o Senhor. Por isso é importante examinarmos as Escrituras, porque é dela que cuidamos ter a vida eterna. Que não venhamos nos basear no que o outro falou, não, mas nas Escrituras. Nas Escrituras. Em nome de Jesus, transforma-nos, ó Deus. Que cada parte do nosso corpo, cada parte do nosso ser se sujeite ao Senhor. Tudo em nós, cada célula, cada osso, em nome de Jesus. Tudo se sujeite ao comando do Altíssimo. Em nome de Jesus, que não seja do nosso jeito, que não seja do jeito dos povos dessa terra, mas que seja do jeito do Senhor, que seja do jeito dos céus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, transforma-nos, Deus. Transforma-nos, ó Deus. Nós precisamos de Ti, nós não queremos ser os mesmos. Nós não queremos, ó Deus, esperar 7 anos, quem sabe mais 7 anos, e os anos vão passando, e a gente vai sofrendo, e a gente vai sendo oprimido, a gente precisa de libertação, mas a gente não clama a Ele. Clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Ele está esperando você clamar, assim como Ele esperou o povo. Oh Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Transforma-nos, Deus, transforma-nos. Oh Senhor, ajuda-nos, Espírito Santo. Tu és tão bom, Tu és tão lindo, o Senhor é poderoso. Não há ninguém como o Senhor, não há outra rocha que eu conheça. Grande é o nosso Senhor. Oh Senhor, atrai os nossos corações a Ti, atrai os nossos corações duros, corações que querem seguir a própria vontade, que nosso coração se sujeite ao Senhor. Em nome de Jesus, Deus, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Perdão, Senhor. Ajuda-nos a ser manso e humilde, Senhor. Que o orgulho não nos domine. Não. Que a altivez não nos domine. Que possamos ser simples como nosso Jesus, ser mansos e humildes, reconhecendo Ele em tudo, como diz em Provérbios. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Tu és bom, é tudo por causa do Senhor, o ar que respiramos. Nós só podemos acordar, levantar, falar, ouvir, ter o olfato, Senhor, ter paladar, ter todos os sentidos por causa do Senhor, Tu és bom, Senhor. Seja exaltado, Deus, nos ajuda.
Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa mensagem dessa noite. Amém, queridos? Está aí um segredo que se a gente fizer só isso aí, só isso, preservar a comunhão, só isso, só precisa disso. Você não precisa de mais nada. O que é preservar a comunhão? Ler a palavra, ter fé, vigilância, tudo isso aí está embutido nisso que foi dito hoje. Preservar a comunhão. Você preservou a comunhão, não tem derrota. Amém ou não amém? É isso, é só isso. Às vezes a gente pensa que é tão difícil receber uma vitória. É só obedecer. Glória a Deus, queridos. Cada um de nós temos desafios uns maiores do que os outros. Não é? É assim. Mas quando ele passa os olhos dele na terra e ele vê alguém que deseja ser diferente, eu falo isso, algumas pessoas não entendem isso que eu falo. Às vezes eu falo isso, algumas pessoas, ou elas não querem entender o que é ser diferente no meio das pessoas iguais, que não querem nada, que não muda, que fica que nem o começo do capítulo 6. Mas os que querem mudar, ele passou os olhos e encontrou Moisés, passou os olhos e encontrou Abraão, passou os olhos e encontrou Jó, passou os olhos e encontrou Davi, passou os olhos e encontrou Gideão, passou os olhos e encontrou a samaritana. Onde tem um coração adorador, não é o que as pessoas pensam da gente. Eu vou falar uma coisa para você, eu não estou nem aí porque pensam de mim. Tem muita gente, eu estou falando sério, tem muita gente que não gosta de mim. Eles não vão me levar para o reino de Deus. Eles não vão levar você para o reino de Deus. Quem vai levar a gente para o reino de Deus? O Senhor. Glória a Deus, queridos. Que essa palavra venha ficar marcada na nossa vida. Amém? Glória a Deus. É bem certo que, como a Maiara disse, Gideão indagou, porque ele não conhecia. Ele ainda não conhecia quem estava falando com ele. Hoje a gente conhece, hoje a gente sabe, a gente está com vantagem em cima de Gideão. Hoje a gente tem Bíblia na mão, né? A gente tem explicação na internet, a gente tem tudo. E esses homens aí, né, tinham só a vontade mesmo de servir a Deus. Glória a Deus por essa mensagem dessa noite. Amém, queridos? Vamos fazer o ofertório ao Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome dEle, que tem nos abençoado. Ao nós olharmos para o começo desse capítulo, ao qual foi lido nessa noite a palavra, a gente vai ver que o Senhor é quem entregou na mão dos inimigos. Você parou para pensar nisso, meu irmão? Olha para mim. Você parou para pensar no que a gente acabou de ler? O Senhor entregou o seu povo na mão dos demônios. Será que Ele pode fazer isso hoje? Sim ou não? Não vamos ser religiosos não. Claro que pode, é o mesmo Deus. Deus não muda. Ele pode entregar a gente na mão dos demônios por 7 anos ou mais. Isso vai depender da gente. É isso. Tem algumas coisas que às vezes a gente rodeia muito para tentar explicar. Mas tem coisas que não tem como, tem que ser aberta mesmo, né? Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo bem, pelo cuidado, pelo favor, Pai, de ter um Deus responsável como é o Senhor, Pai. Um Deus que
se preocupa conosco, um Deus que se importa com a nossa vida, com a nossa família, Senhor. Tu és um Deus vivo, bem presente nos momentos de angústia financeira. O Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso, Pai. É o Senhor que fecha a porta, é verdade, mas é o Senhor também que abre, e às vezes Ele fecha, a gente não entende, mas a gente não sabe que daqui a algum tempo vai ser aberta uma muito maior, mais expressa, de maior grandeza, porque a gente não consegue olhar, Senhor, meu Deus, na janela do futuro, mas aquele que é tremendo, aquele que é poderoso sabe. Deus, em nome do Senhor Jesus, que haja abundância, Pai, de riquezas na vida, Pai, desta igreja, que haja, Senhor, uma liberação financeira do alto, do Pai das luzes, Pai. Senhor, faz assim na vida, Senhor, desses que têm compreendido, desses que Senhor, que querem ser diferente no meio dos iguais, Pai. Deus, já, Senhor, em algumas pessoas que a gente conversa, a gente já nem sabe mais decifrar quem é de Deus e quem não é. Estando dentro de uma igreja, a gente não consegue mais decifrar quem é e quem não é. Meu Deus, Senhor, o Senhor é tremendo e o Senhor é poderoso, Pai. Continua nos capacitando para que a gente não pareça com essa gente. Senhor, continua, Pai, nos instruindo para que as pessoas não nos confundam com esses, Pai. Deus, o Senhor é tremendo, Pai. Vive o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai. Nós te agradecemos, abençoa a nossa líder, pastora Ana, Pai, que o Senhor seja com ela, onde quer que ela esteja lá no Paraná, dá vitória a ela, coloca palavras na boca dela, seja com ela ali. Senhor, e seja também com cada família representada aqui nessa igreja. Faz assim, meu Deus, tudo para o louvor da Tua glória, Pai. Senhor, tem coisas, Pai, que não adianta, tem coisas, Senhor, que não compete a nós querer fazer, porque é uma coisa, é uma tarefa Tua, o impossível está nas Tuas mãos. Não adianta, por mais capacidade, por mais sabedoria que nós tenhamos nessa terra, por cursos, por faculdade que temos, nada vai mudar, Senhor, se o Senhor não quiser fazer, se o Senhor não autorizar, Senhor. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a compreender e aplicar na nossa vida, porque fácil é falar, Senhor, Pai, mas aplicar na vida não é para qualquer um, não. É somente, Senhor, por os escolhidos, por os adoradores. Abençoa, Pai, recompensa esse povo desse ministério financeiramente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha e venha com alegria. Amém, glória a Deus. Amém, querido. O culto já está se encerrando. Como foi bom. Como é bom, como o salmista diz, né? Um dia nos teus atos vale mais do que 1000 em outros lugares. E é uma verdade. Glória a Deus. E que a presença do Senhor esteja na nossa vida todos os dias, queridos. Até mais do que a consumação dos séculos. Que nós vamos ficar com Ele lá, em nome do Senhor Jesus. Amém? Alguém quer dar algum testemunho? Não? Então vamos encerrar. Pai Celestial, Senhor, graças nós te damos, Senhor, por esse momento de avivamento, pois quando a Tua palavra desenrola, Pai, quando a Tua palavra vem, Senhor, do altar, Senhor, meu Deus, ó Pai, é tempo de pensar, é tempo de refletir, mas é tempo de aplicar na vida, porque senão não faz sentido. Os Teus conselhos são fiéis, os Teus conselhos, Senhor, têm, Pai, vitória. Oh, aleluia, é o Senhor, Pai, que nos ensina, que nos instrui. Senhor, como é bom, Pai, ouvir da Tua palavra, aprender com ela, como é bom entender os Teus planos, Senhor, que são bem maiores do que os nossos, Pai. Toda vez que a gente começa a contar os nossos planos, o Senhor começa a rir, o Senhor começa, eu não vou dizer a alegria de se alegrar, mas Ele fala: filhos, seus sonhos são tão pequenos, os que eu tenho são muito mais profundos, maiores, com mais estabilidade. Senhor, e que sejam feitos os Teus sonhos na nossa vida, Senhor, que o nosso chamado venha a ser concretizado até o último dia da partida dessa terra. Nos ajuda, Senhor, a romper a preguiça, nos ajuda, Senhor, a romper a desobediência, a incredulidade, a idolatria, nos ajuda a romper a maldição, nos ajuda a romper essas coisas que paralisam o homem.
Deus, o Senhor é tremendo, Pai. Senhor, continua conosco. Fica conosco aqui nessa casa de oração, Pai. Deus, o Senhor falou conosco nessa noite e nós te agradecemos. Pai, que o amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja aqui conosco nesta igreja e com todo o povo de Deus espalhado por toda esta terra. E a igreja diga bem alto: amém.